Olá, tudo bem? Hoje mais uma edição do Videocast Estúdio USCS, e é um momento assim muito bacana, nosso assim, por alguns motivos. O primeiro motivo é que é uma primeira vez que a gente está fazendo essa reunião, essa possibilidade de conversar um pouquinho sobre projeto de arquitetura, conversar sobre temas que são tão próximos aí do nosso dia a dia, tão afetuosos. E para isso eu vou contar aqui com a ajuda desses dois rapazes aqui fantásticos, nossos alunos. Matheus Molina, do quinto semestre, Oi, obrigado, tudo bem? Por estar conosco aqui também. Luigi Carcillo. Oi, tudo bem? Tudo bom? Obrigado também. E hoje a gente vai fazer um bate-papo muito legal, muito especial, com o tema Pessoas, Território e Educação. Um tema amplo, um tema muito importante, um tema que possibilita aí uma reflexão muito legal. E para falar sobre isso, para a gente vivenciar essa experiência, nada melhor do que a presença da nossa querida Carolina Pena, uma amiga de longa data, uma arquiteta talentosíssima, sou hiper seu fã. Você sabe que os seus projetos, a gente estuda os seus projetos, você já tem consciência disso? Que seus projetos são estudados, os alunos adoram, Você consegue já perceber isso na sua carreira, no seu dia a dia? Olha, eu tenho recebido muitas mensagens de aluno, né, de uns tempos para cá. Então, isso era uma coisa que eu acho que eu não tinha muita consciência, né? E às vezes eu recebo muito e-mail, mensagem no Instagram dos alunos. Estou fazendo estudo de caso, tal escola. Estou fazendo estudo de caso, tal projeto. Então, eu fui começando a perceber o impacto que isso também... que vai gerando nas novas gerações, né? Então é muito bacana. Pra gente, ficou super feliz, né? Que legal, né? E a Carolina Pena tem um escritório aí fantástico também, muito bacana, sempre com projetos muito bons. E eu nunca vi um projeto seu que não me emocionasse de alguma maneira. Um projeto supera o outro, qualidade de espaço, estão escondidos hierarquia. esses. A gente não vai mostrar nada. Não é. Hierarquia de espaços, programa, materialidade, volumetria, tudo que o estudante aí tem que saber de alguma maneira, eu acho que você expressa assim com uma delicadeza, com um talento que é fantástico. Já te falei uma vez, te falo de novo, você tem que dar aula. Obrigada. Tem que ganhar pouco como a gente, tem que dar aula e ser feliz. Não é? E vamos começar, né, nossa conversa. Vamos. Então a gente vai fazer um bate-papo aí tranquilo aí sobre projeto. Você também trouxe alguns projetos também pra gente ver. Mas talvez eu vou começar com uma primeira pergunta. Você sabe que eu sou ansioso, né? Fica à vontade. Que é assim sobre a sua formação, né? Como que você começou a fazer arquitetura? Você já sabia que você ia fazer arquitetura? Ou durante o curso você começou a se encantar com algumas aulas, alguns professores, alguns campos de conhecimento? Como foi esse processo de encantamento? Eu te pergunto isso porque no terceiro ano só que eu comecei a gostar. Não devia falar isso para os meus alunos. Mas no terceiro ano só do curso é que eu comecei a gostar de trabalhar com urbanismo. Despertou, né? No começo, para mim, estava muito esquisita a escola de arquitetura, 2 professores, 3 desenho, trabalho. Eu queria fazer uma prova, nunca fazia prova. Não tem prova, né? Não tem prova. Não tem prova. Então, como é que foi esse seu processo? Eu lembro que quando eu estava prestando vestibular, eu estava muito em dúvida, né? Então, eu prestei um monte de faculdades diversas. Eu gostava muito de desenhar, né? O meu pai é engenheiro civil, então eu tinha essa proximidade, assim, um pouco com obra, com planta, né? Então eu gostava, assim, daquela coisa de ficar vendo planta, analisando planta, mas uma coisa superficial, assim, vamos dizer, da profissão, né? Sim. Acho que todo mundo, na verdade, entra na profissão superficialmente, né? Sim. E aí eu gostava dessa parte de criatividade. Então eu prestei publicidade e marketing. Eu prestei arquitetura, eu gostava muito de história, filosofia também, que eu acho que a arquitetura faz um pouco esse link, assim, né? Das exatas com humanas, né? Então, eu gostava muito de matemática, física, eram uma coisas, assim, um pouco opostas, às vezes. A única certeza que eu tinha é que eu não ia fazer biológicas, entendeu? Eu tinha certeza absoluta disso. O resto, para mim, era tudo um pouco confuso, assim. Então, eu prestei publicidade, prestei jornalismo. Tudo a ver, né? Aí eu prestei arquitetura no Mackenzie, na USP, que, vamos dizer assim, era meio que o que eu achava que tinha mais a ver, né?
Eu prestei filosofia na PUC também, então, à noite, eu falei, vou fazer 2 faculdades, né? Fazer uma noite, imagina. Aí, e eu entrei em várias. Aí eu falei, caramba, né? E agora, o que eu vou escolher, né? Aí eu saquei que jornalismo tinha sido uma viagem, falei, não vou fazer. Aí eu comecei a cursar ao mesmo tempo publicidade e arquitetura. Só que assim, na primeira semana de publicidade, eu saquei que não tinha nada a ver comigo. Porque eu sou uma pessoa muito assim, não ligada em marcas, em modelos, em tendências. E aí o pessoal super ligado lá. Quem que é não sei o que lá? Todo mundo, eu assim, totalmente perdida, né? Eu falei assim, cara, acho que não pertenço aqui. E aí na arquitetura, eu acho que a gente tem um pouco aquela coisa assim, idealista, vamos mudar o mundo com a arquitetura, né? Então isso já começou a me seduzir um pouco, né? Já no primeiro ano da faculdade de arquitetura, né? Que eu falei, putz, eu acho que é por aí, né? Acho que é esse caminho que eu quero seguir, né? Então, mas foi bem conturbado. Eu cheguei a fazer 6 meses, assim, das 2 faculdades. Aí eu tranquei a filosofia. Falei, depois eu começo, né? Porque 2 mais a filosofia não vai dar. Bom, a filosofia nunca entrou. Nunca consegui fazer 2 faculdades, porque a arquitetura é uma faculdade que demanda energia, né? Muito. Não é uma faculdade da prova, mas é trabalhoso ali. Você tem que, né, fazer tudo à mão ali. Na minha época era à mão mesmo, né? Então, isso consome muito tempo, é isso. A gente fica, assim... E é uma faculdade que você fica consumido por ela. Então, a gente ficava lá o dia inteiro, apesar de eu só ter aula de manhã, né? No Mackenzie, eu fiz faculdade no Mackenzie. E eu fiquei totalmente absorvida, assim. Então, foi uma coisa... que eu caí, assim, de cabeça no mundo da arquitetura, né? Então, aí eu falei, bom, aqui acho que vai ser o meu mundo mesmo, né? A arquitetura tem bastante dessa conexão de várias coisas que você tem que ver... Tanto na estrutura, a parte artística, a parte funcional, a parte filosófica também. Então, acho que faz uma costura, né? De várias áreas do conhecimento, né? Então, isso que é bonito, assim, né? Então... Eu queria conhecer os escritórios. Eu comecei a trabalhar, eu estava no 2º semestre. Imagina, é uma loucura, né? E eu já queria ir para o escritório, eu queria trabalhar. Já fiz curso de AutoCAD na época para poder trabalhar no escritório. Então, eu comecei a trabalhar, eu estava no 2º semestre já, estagiário, né? Porque eu queria estar ali... Nativo. E vendo o que era que as pessoas faziam, né? O que era... O que era a profissão de verdade. Querendo participar, né? Então, eu acho que foi um pouco antes, talvez, de você. Mas muito, muito legal. Eu também... Quando fui fazer arquitetura, também não sabia o que ia fazer. Eu lembro, o último dia de inscrição, vestibular. Eu lembro que a minha mãe falou, você não vai fazer o vestibular, né? Você tem que fazer alguma coisa. 2h. O banco fecha às 4h, tinha que ir no banco pagar. Aí eu fui com o boleto e quando... Né, fui não é momento merchandising, não, mas era um banco Bradesco e ao lado tinha uma banca de jornal. O Banco Bradesco e uma matéria do Chico Buarque na Folha Ilustrada. Sei que muitos dos nossos alunos não sabem, mas o jornal é aquela folha cheia de notícias. E me chamou, eu passei de rabo de olho, eu vi arquitetura, Chico Buarque, eu parei para ler. Sabe aquela coisa que as pessoas faziam no século XX? Ficava na banca lendo jornal, né? Bateu curiosidade ali na hora. Curiosidade e vi que o Chico Buarque, que eu adoro até hoje... Lê um gibi ali na hora. Fazia tudo isso. Ele... Tinha feito arquitetura. Isso, ele começou a fazer arquitetura, né? Também, e na época eu já trabalhava com música, tocava, estudava, estava em dúvida entre música e arquitetura. E aí falei, puxa, vou fazer isso, né? Vou fazer igual o Chico Buarque, aí já tinha o Tom Jobim também, falei, vou fazer igual ele, né? Vou fazer como se eu tivesse o talento dele, né? Aí, no primeiro ano eu ganho um festival de música e vou para a música, né? Isso, obviamente, que acabou não acontecendo e na faculdade de arquitetura eu adorava, mas achava tudo muito encantador e incompreensível para mim. No meio do curso comecei a entender e me envolvi. É um pouco ambíguo também, não é? Essa parte meio ambígua, né? abstrata Da arquitetura. Sim, tem uma pegada que às vezes a gente fica meio... Pera, eu tenho que pausar, entender o que está acontecendo, entender o que eu vou fazer daqui para frente. Mas eu acho que é essa
adrenalina que bate do não saber, mas buscar saber que tem da arquitetura. E como tinha falado, é uma área que costura muito as matérias. A gente tem que saber de tudo um pouco. Então, essa vontade de saber, eu acho que é o que guia a gente para ser um bom arquiteto. E você comentou assim, os professores me influenciaram muito, né? Eu acho que sempre influencia, né? Então, tem pessoas que você vai tendo mais afinidade, né? E vai conhecendo mais, aí, principalmente os professores de projeto, né? Vamos dizer que é com quem a gente passa a maior parte do tempo, assim, os ateliês, né? Então, isso também... Desde, assim, professores que nem eu tive o Vitor Reif, né? Que, assim, tipo, ícones, assim. Ele já estava bem velhinho, assim. Mas eu lembro que aluno, aquela coisa, né? Não fez nada e chega lá na hora do atendimento, né? Aí descreve o projeto, porque não desenhou, né? Começa a escrever, né? Então, olha, é oral. Meu conceito Aqui, ó, pensei em fazer assim, assim, assado. Ia descrevendo, assim, e ele ia desenhando. Ele desenhava o seu projeto. Ele fazia uns croquis animais, assim. Eu ficava assim, meu Deus, um dia se eu desenhar que nem esse homem. Impressionante. Isso assim. Que é uma das habilidades mais bonitas, digamos assim, né, da arquitetura. Da gente poder expressar muito bem o nosso pensamento, a nossa lógica, através de um desenho, de uma imagem que a gente mesmo cria com as nossas próprias mãos, que é um termo que, inclusive, vários professores usam na USC, que é você constrói com as suas mãos. Você cria usando as suas mãos. E eu acho isso muito bonito. É realmente uma habilidade muito importante, né? Porque o desenho, a habilidade de desenhar, ela está na humanidade desde os primórdios, assim. A gente está desenhando desde... Exatamente. Da época em que o ser humano era um Neandertal, sabe? A gente transforma, um Homo sapiens. Né? A gente transforma todo esse conceito, assim como você estava falando do seu professor, ele conseguia muito bem transmitir o seu conceito, as suas ideias em uma coisa física, uma coisa real que poderia ser construída e isso é muito legal mesmo, um conceito o croquis é uma síntese, né, do pensamento, né, que você faz ali, tanto que a gente nem consegue pensar se não desenha, né? Com certeza não. Tem que ter a caneta desenhando sempre. A gente não é nada sem um papel, sem uma caneta sem um ali do lado. Ali, não porque funciona, né? Principalmente pelo mundo tá tão tecnológico, tão digital. Tem tanto software hoje em dia, a gente mas o papel é a caneta. dessa parte analógica, sabe? É uma parte muito importante a gente usar o analógico, ainda pegar os materiais clássicos, que é a lapiseira, o lápis 6B ou 2B. Nossa, eu já ganhou um ponto na média. Opa, muito obrigado. Tá gravado. E a gente tem precisando. A gente tem tanta lapiseira mesmo assim, né? Usa tanto AutoCAD, o computador, mas a lapiseira tem amigas minhas ali. Que adoram comprar sapato e bolsa. Eu falo, eu adoro papelaria. Adoro papelaria, Só tá numa papelaria, não é? Sim. Vamos comprar uma aquarela nova que eu não preciso, que eu já tenho. Entendeu? Vamos comprar esse pastel que eu já tenho. Um marcador que a gente já tem, da mesma cor, da mesma marca. Por lápis de cor. Lápis de cor era o meu vício é meu paraíso. Solta na papelaria. Quando viaja, né? Também vai comprar um negócio diferente. Passar na papelaria. No meu aniversário, eu pedia material artístico. Muito comprar aqueles case gigante de lápis, régua, esquadro. Nossa, adoro. E aí você se formou, o chato, né? O papo tá bom, aí vem o chato falando, né? Não, hoje você se formou e aí você já montou seu escritório logo no começo? Como é que foi o seu TFG? Então, qual foi o tema do seu TFG assim, que você fez? Isso é interessante. Sim. Essa é boa, hein? Essa é boa. Anota aí. Na época que eu me formei, existia uma distinção do TFG, assim. A gente tinha um projeto final de graduação e uma pesquisa. Então, eu acho que hoje é um pouco diferente, né? Porque é um trabalho único, né? O seu projeto, a pesquisa, né?
Então, tanto que a gente tinha várias matérias no último ano, não era só o TFG, né? Mas eu fiz uma pesquisa sobre o prédio do Ministério de Saúde lá no Rio, que era projeto do Lúcio Costa, Niemeyer, com a vida do Le Corbusier. Então, toda aquela história, né, da vida do Le Corbusier para o Brasil. Então, a minha pesquisa foi a análise desse edifício e esse momento histórico. Até outro dia, eu vi que a Casa Vogue postou que o prédio foi restaurado, que vai ser aberto. Nossa, eu visitei isso há 20 anos, mais de 20 atrás, e tava, assim, triste, sabe? Porque tava fechado, largado, um prédio maravilhoso, que é tão histórico, né? Um momento histórico, assim. O Niemeyer era novinho ali, trabalhando naquele projeto, né? Fiquei super feliz que vai voltar a ter vida lá. Eu falei pro pessoal, vamos lá, vamos entrar lá de novo, porque a gente conseguiu entrar, né? Para conhecer alguns espaços, né? E aí, depois, aí tinha o projeto, né? Que era o projeto 10, vamos dizer, que era o último projeto, o projeto da graduação, que também veio recentemente aí na mídia, que eu fiz um edifício multiuso, onde é a favela do Moinho hoje, né? Que é ali na linha do trem, né? Que não tinha a favela naquela época, né? E aí veio à tona esses dias, né? Porque tá tendo um monte de conflitos ali. Então... era junto do trem, né? Da linha do trem, tinha uma habitação, um comércio, tudo, né? Então, foi muito bacana, assim. Eu relembrei recentemente sobre esses dois temas, porque apareceu questões ainda relevantes sobre esses dois espaços, né? É impressionante. 25 anos, na verdade, que eu me formei esse ano. E aquele terreno continua ali, né? Então, e a gente já discutia ele há 20 anos atrás, né? Mas você perguntou como eu comecei a minha carreira. Então eu te falei, né, que eu gostava de trabalhar, passei por vários escritórios e aí eu comecei a trabalhar com um professor, que foi o Hector. Né, o Hector Villeca. Nossa, fantástico. Caramba. Eu entrei lá estagiária, né? E depois continuei alguns anos trabalhando com ele. E eu acho que ali com o Hector e com a Lu, né, que é a sócia dele, com a equipe toda, foi realmente, assim, a base da minha carreira mesmo, né? É um privilégio, assim, poder trabalhar com ele, estar ali no dia a dia com ele, tudo que eu aprendi, os projetos que a gente desenvolveu, as noites que a gente ficou acordado, né? Mas... A arquitetura tem bastante disso, de ficar acordado. Todo mundo tem uma história para contar. A gente fazia muitos concursos nacionais, internacionais, e ganhava muitos, perdia muitos, né? Então, assim, foi realmente uns anos muito bacanas, assim, de muito trabalho, mas era, assim... A gente saía da faculdade cheia de energia, né? Para atuar, né? Então, foi muito legal, assim, esse período de trabalhar com ele. E aí, depois eu trabalhei 6 anos lá e aí eu montei o escritório. Eu tinha 28 anos quando eu montei o escritório. Nossa, que legal, hein? Aí foi meio na cara e na coragem, assim, também nessa vontade de fazer, né, projetos variados, então... Ainda com aquele pique do mudar o mundo. Ainda com aquele pique do mudar o mundo, ainda com o pique de várias noites acordadas. A gente vai, né? A gente vai. No caso dela, já conseguiu. Obrigado. Pois é. Eu que tô aqui ainda. O meu vai ser o futuro, exatamente. Não, é isso mesmo. E o seu processo criativo, Carolina, você, assim, como que acontece? É com outros profissionais do seu escritório? É você com você? É na conversa? É no café? Como que... né? Então, você tem projetos maravilhosos, né? Em especial projetos da educação, que a gente vai se debruçar um pouco mais. Mas como que funciona isso? Assim, tem uma parte... O estudo é muito importante? Ou a inspiração? Como que você começa esse enfrentamento do eu acho que o Hector sempre brincava assim, que a primeira ideia sempre é melhor, né? A gente tem uma primeira ideia, aí você vai, desenvolve várias, aí você acaba voltando. Mas é porque ela é um pouco intuitiva, né? Então, o processo criativo, às vezes, eu acho que é até difícil da gente organizar ele 100%, sabe? Até outro dia, numa palestra, me perguntaram algo semelhante, e eu falei isso. A arquitetura, como ela é essa costura, né? Você vai pensando todas as faces, vamos dizer, do projeto, e aí, de uma maneira que você não consegue explicar muito bem, tem uma hora que o negócio encaixa, né?
Então, você encaixa a estrutura com a forma, com o orçamento, com o lugar, com o terreno, com a história, né? Com a pesquisa, com o material, ou seja, né? Isso, de uma hora, isso parece que encaixa. É difícil explicar quem veio primeiro ou o que é o determinante ali, né? No projeto. Mas uma coisa também que eu sempre gosto de fazer é fazer uma pesquisa inicial, né? Então, entender que lugar é esse que nós estamos trabalhando, né? Ou se tem uma história anterior que tá... Então, projetos, por exemplo, de retrofit ou reforma. Que lugar é esse? Que edifício é esse que estava ali, né? E quanto mais você vai tendo essa bagagem, né? Você vai utilizando disso, acho que até inconscientemente, para montar o seu projeto, né? Então, às vezes, os alunos falam, quais são suas referências? São um monte. São 20 anos de referência. Porque você tudo que você pesquisa, todo arquiteto que você já estudou, toda obra que você já estudou, todo projeto que você já estudou, aquilo vai fazendo parte de você, né? E aquilo vira depois o seu projeto, né? Ou assim, você trabalhou num projeto que não tem nada a ver, sei lá, fez um apartamento, mas aí você está fazendo uma escola, tem coisas que você pensou e se debruçou que você vai usar, né? Então, vamos dizer assim, a gente é esse mar de coisas que a gente já fez na vida, né? E pessoas que a gente já conheceu, né? Experiências que a gente já teve. Então, você vai sempre somando. Por isso que eu acho que analisar projetos de outros arquitetos, analisar vamos dizer, trajetórias é muito importante, porque tudo isso, de alguma maneira ou outra, vai fazendo parte da sua vida, soluções, né? Então, essas análises de projeto, como a pessoa pensou a circulação, como a pessoa pensou a estrutura, né? Isso tudo a gente vai desenvolvendo também essa habilidade na hora que a gente vai também colocar nos nossos projetos, né? Então, você falou sobre território, né? No começo, né? Uma coisa que eu acho que eu trouxe muito dessa experiência minha que eu tive com o Hector é que ele sempre encara o território, né? Sempre faz ele tem uma habilidade, assim, de fazer essa análise do território que é, assim, muito peculiar, né? Então, os projetos são sempre muito bem encaixados, assim, urbanisticamente, né? Ele sempre leva em consideração tudo que é existente ali, né? Isso eu acho que foi uma coisa que eu fui desenvolvendo muito desse trabalho com ele, né? A importância que ele dá às pré-existências todas e os tecidos urbanos, né? Mesmo fazendo uma casa, você entendeu? É isso, não importa se é um projeto urbano ou não, né? Tudo é urbano porque está na cidade. Ou se está num território mais natural, mais rural, aí você vai encarar esse território, né? Mas você sempre partir desse território, né? Exatamente. E você falando isso até, me recordo, eu tenho um grande amigo, né, chamado Ader Garcia, que ele é colombiano, ele é o decano lá da UNAL, né? Ele é o coordenador da UNAL, Universidade Nacional da Colômbia, de arquitetura lá do campus Medellín. E uma vez, né, a gente às vezes troca aulas, às vezes ele vem para cá, às vezes, né, a gente tem uma rede aí que a gente participa aí de várias atividades. E uma vez ele apresentou um trabalho, né? E ele começou pela América Latina, era um trabalho em Medellín. Então ele explicou a questão do território, a questão da geografia, a questão do vento. Talvez o Hector tenha um pouco disso também, né? Exato, dessa formação latina que é tão, né? Eu acho que tem isso tem tudo a ver, sim, com o trabalho dele. Que é esse trabalho sempre amplo, né? De enxergar a arquitetura como um campo amplo, ampliado, né? Ele mesmo falava muito sobre o programa também, né? O programa é dado, mas você sempre vai ampliar o programa, né? Ou seja... entregar mais do que o... você vai analisar e ver qual vai ser a sua contribuição também no programa, né? E como esse programa, com essa sua contribuição, é que vai se encaixar nesse território, né? Porque nem sempre... Eu falo para os clientes, às vezes, que o cliente, às vezes, vem um pouco ansioso já com a solução, né? Ele quer mostrar... Olha, eu quero fazer assim, né? Aí você fala assim, não se preocupa, porque você precisa me falar qual que é o seu sonho, quais são os seus desejos, porque traduzir para a arquitetura é o meu trabalho, então fica tranquilo, né? E essa ampliação, às vezes, do programa é um pouco isso. A pessoa, às vezes, não consegue ver o potencial que você está vendo para a coisa, né? Então, acho que faz parte do nosso trabalho a gente propor isso. Olha, legal, você está querendo fazer isso, mas você já pensou
nessas outras possibilidades, né? Então, isso também foi uma coisa muito bacana que eu aprendi com ele, entendeu? Tem uma coisa que eu queria comentar a respeito desse tema, ainda da parte de inspiração, né, dos projetos, que é bem isso que você comentou, que a gente sempre vai se inspirar naqueles que vieram antes da gente, sabe? Naqueles que projetaram antes da gente. Que me lembra muito aquele livro, eu não lembro o nome do autor, mas é o Hobby como Artista, que basicamente é muito... que a gente usa muito os conceitos daquele livro na nossa profissão, que a gente sempre está buscando referência, a gente está sempre olhando os projetos das outras pessoas, a gente está sempre encontrando alguém que fez algo similar àquilo que a gente está querendo fazer. E eu acho isso muito legal, porque da mesma forma que a gente se inspira naqueles que que vieram antes de nós, né? Aqueles que já fizeram grandes projetos, grandes arquiteturas, grandes designs. E da mesma forma que um dia a gente também pode inspirar o trabalho de outra pessoa. É o objetivo, né? É a meta. É o... Esperamos. É a meta. Esperamos que aconteça. A inspiração também, assim, né? Nesse sentido que você está falando, que é no caso de estudar obras, eu acho que não vem só da arquitetura, né? Então, eu acho que muitas vezes você vê um artista, né? Uma exposição, né? Música, né? Eu acho que tudo isso também é importante. Sim. Porque senão, às vezes, a gente fica só naquele modo, assim, né? Arquiteturês, né? Fechado ali naquele mundo arquiteturês, né? E outros campos de arte também, eu acho que são importantes, assim, também da gente vivenciar, né? Porque... Tem uma referência mais externa, né? o artista, ele tem uma outra visão do que o arquiteto, né? Eu fiz uma pós-graduação na Escola da Cidade e tinha um muito interessante nesse curso, que não ficava especialista em nada, o que eu adorei, porque tinha sempre a participação de um artista nos módulos, né? E aí o artista, ele tem uma outra visão, porque o arquiteto, acho que ele tem muito uma coisa do fazer, né? E do construir, do fazer, muito propositiva, né? Então, você vê uma coisa, você sempre está pensando qual é a sua proposta em cima daquilo. O artista, não. Ele não quer fazer nada, ele não quer mudar nada, né? Então, esse curso que juntava os arquitetos com os artistas foi muito interessante nesse sentido, porque, às vezes, eram artistas que trabalhavam, por exemplo, com um bloco cerâmico, sabe? E a visão dele do bloco cerâmico é completamente diferente da nossa, né? E aí você fala, caramba, eu tô muito aqui dentro da minha caixinha mesmo. Então, essa interdisciplinaridade eu acho que é muito importante para a arquitetura. Porque você vai atuar nesses campos todos, né, também. Então, você conseguir estudar, compreender também esses movimentos, eu acho que isso aqui é super importante. Muito, muito legal, né? E a gente trouxe, né, alguns projetos aqui que você fez na área de educação, então a gente queria conversar sobre ele. Legal. Né? Então, esse daqui a gente tem um carinho todo especial aqui em São Caetano, pela própria história do primeiro prédio, por toda a releitura que você fez, por toda a nova espacialidade, você organizou em novos espaços. Então, a gente queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto, né, que é do antigo EDA Mantuanelli, né, quando era ainda uma escola estadual. E ficou um projeto aí maravilhoso. Esse projeto a gente leva aluno para ver. Ficamos até amigo da diretora. Né? Bastante lá, né? Ficou mesmo. E deu contato dela no Zap já. Sim, a gente foi bastante. Fomos bastante nessa escola fazer projetos de extensão para a faculdade e também projetos cenográficos, como foi o meu caso. E acho que você também. A gente foi como referência, né? O que você estava comentando de ver arquiteturas anteriores. Nesse caso, a nossa referência era você já. Sim. Então a gente foi. Não, imagina. Então a gente foi para referência mesmo, porque foi uma ótima solução pro espaço e tal. E a maioria dos alunos que passa pelo quarto semestre, que é o semestre em que a gente vai projetar uma escola mesmo,
Sempre tem uma referência sua. A gente sempre, pelo menos falando do meu grupo pessoal de trabalho, a gente escolheu uma escola que, inclusive, acredito vai aparecer aqui mais tarde, que a gente usou bastante alguns princípios dela no nosso projeto. Bacana. Então, você já faz parte meio que do cotidiano, digamos, dos alunos de arquitetura, principalmente do 4º semestre, que é o semestre que tem a temática principal de fazer uma escola na escola. Legal, bacana. Esse tema da educação, assim, ele foi atravessando a minha vida em vários momentos. Lá no Hector a gente projetou universidade, escolas do FDE, né, escolas estaduais. Então já era uma coisa que eu tinha bastante interesse, né? Mas aí você vai indo, a vida vai indo, né? E foi uma coisa que eu fui me dedicando a estudar também. Então, eu estudei muitos projetos de escola, muitos. E estudei também um pouco de alguns temas de pedagogia, né? Porque às vezes sentava para conversar com a diretora, não entendia nada que ela estava falando, né? Aí eu falei assim, lógico que tô longe de ser pedagogo, né? Mas assim, pelo menos agora, né? Quando eles citam, né? A Piaget, sei um pouco, entendeu? Quando eles citam, entendeu? Os grandes nomes, eu já consigo entender um pouco. Então, eu li Paulo Freire também, né? Que Paulo Freire tem um trabalho maravilhoso, assim, que eu acho que dialoga muito com essa coisa do território, assim, né? A visão que ele tem da educação, né? Educação como libertadora, né? Então, acho que é uma visão bacana também. Reggio Emília também, que é uma visão de educação que acho que é a mais bonita de todas, assim, para o arquiteto, porque eles trabalham a escola como uma cidade inteira, né? Então, assim, é a cidade inteira que educa as crianças, entendeu? Isso eu nunca tinha visto antes, assim, essa ligação tão forte, assim, de arquitetura com educação, e o centro da escola é o ateliê, né? Ou seja, também, lógico, tá na Itália, né, gente? Então, né? A arte tinha que estar no centro, né? Mas o centro da escola é o ateliê, o centro da escola é a lugar de alimentação, né? Então, são várias questões que você remete aos projetos que a gente faz. O centro da casa também, aquele lugar de convívio, aquele lugar de comer, né? Então, eu acho que essa ponte, assim, dessa abordagem, né, que eles chamam, né? Uma abordagem pedagógica, por exemplo, que nem a Reggio Emília, é muito bacana para fazer as pontes com a arquitetura, né? Que foi um pouco, por exemplo, que eu estudei para fazer a Escola Parque, né? Que também é aqui de São Caetano. Que é muito ligado ao espaço, assim, né? Então, aqui, o antigo EDA, né? Foi um projeto bem desafiador, né? Porque, além de muito grande, né? Era carregado de muita história, né? Então, primeiro eu comecei fazendo essa pesquisa, que prédio é esse, né? Estava muito degradado fisicamente, né? Porque era uma escola do Estado, acho que não tinha ficado com muito recurso para manutenção, né? E aqui em São Caetano até é fácil, né, de achar algumas informações, tem a Promemória lá, que o pessoal super solícito, né, então assim, consegui recolher um pouco de informação sobre o que tinha sido esse prédio, para que ele foi construído. Eu descobri que ele não era uma escola do Estado, inicialmente, então eram esses ginásios vocacionais, que eram uma proposta super progressista para a época, lá dos anos 60, que incluía uma formação completa, né, e não tinha muito uma divisão também de sexo, né? Porque existia muito isso, colégio para as meninas, colégio para os meninos. E existia uma coisa assim também, ou você terminava a escola, ou você ia fazer uma faculdade, ou você ia fazer um curso técnico, né? E a ideia é que esses ginásios vocacionais, que eram, vamos dizer assim, o colegial, assim, da época, né? Quando você já estava indo para o mundo, né? Você tinha aula de várias coisas, assim. Então, eles tinham umas salas imensas que era, assim, de maquinário, de elétrica, eletrônica da época, mecânica. Então, eu li depoimentos de mulheres falando assim, gente, a gente mexia nas máquinas e não sei o quê, e aprendia mecânica, e coisa que você não aprendia isso em outras escolas, né? Então, assim, o projeto pedagógico me encantou aí já. Eu falei, bom, isso é muito legal, né? Não podemos perder essa história, né? Eu lembro que foi feito isso.
Aí depois, passou o ano, aí ditadura militar, cortaram todos esses projetos e era uma escola estadual muito, muito grande, né? Então, a ideia era que fossem, na verdade, 2 escolas, né? Porque tem a escola infantil e a escola do fundamental. Então, a gente tinha essa questão do rearranjo dos fluxos que você comentou, era um pouco por isso. Então, a gente tinha esse programa de ter as 2 escolas. Então, a ideia era como elas podem compartilhar os espaços, mas também elas têm necessidades um pouco diferentes. Então, como ajustar? Então, a gente criou alguns fluxos justamente para que os alunos do fundamental, por exemplo, conseguissem acessar a área esportiva, sem atrapalhar a escola dos pequenininhos, mas que os pequenininhos também, porque eu acredito muito nisso, que as várias idades, elas se complementam, né? Então, o grande aprende com o pequeno e o pequeno aprende com o grande também, né? Então, essa divisão muito etária, né? E isso nem sempre é aceito com muita tranquilidade, gera conflitos também, né? E o conflito faz parte, né? Então, a arquitetura também que não coloca nenhuma tensão, né? Qual que é a graça do negócio, né? A graça está na tensão ali, né? Então, tem que ter um viés ali, A gente buscou isso, a gente buscou esses espaços que eles se sobrepõem, né? Então, o projeto, ele se explica em corte, né? Acho que se você puder outra foto que dá para ver, né? Então, ele tem vários níveis, porque o terreno também tem vários níveis. Então, a gente foi organizando o projeto em níveis. A parte de cima são os mais velhos, a parte de baixo são os mais novos. Aí embaixo vem os esportes e ali no canto tem o playground, assim, né? A parte, vamos dizer, recreativa também. E aí a gente foi costurando esses acessos com essas passarelas e essas escadas que você consegue, ora toda uma turma acessa um lado, e aí ora os pequenos, ora os grandes. Então, eu acho que ficou um resultado bem bacana. A escola ficou também com uma flexibilidade grande de usos, né? Então, fiquei feliz, assim, de ver construído, porque como era muito grande, né? O orçamento era grande, por causa de 10 mil metros quadrados, então sempre tem aquele risco de acabar não saindo do papel, né? E quando eu vi que as obras tinham começado, eu falei, agora vai. Que beleza. Isso mesmo, né? E eu cheguei até a participar de alguns debates, né? Como arquiteto da prefeitura, e eu achei muito bacana quando a opção foi uma intervenção um pouco mais densa. Porque a prefeitura, durante vários anos, né, ela teve como proposta, né, essa sala precisa trocar o piso, trocar a luminária, que não ia resolver, né, não ia propor uma nova espacialidade, uma reflexão sobre o espaço, né? Então, fiquei muito feliz aí quando... A escola era muito fechada, né? Então, muro alto, inteira gradeada, acho que porque, bom, momento ali que... decidiram fazer isso lá no estado, e aí a gente falou assim, não, essa escola tem muito potencial, um pé direito maravilhoso, enorme, sabe? Então, assim, vamos abrir, né, gente? A gente quebrou um monte de paredes. O primeiro momento da obra é quebrar um monte de paredes, porque tinha muito muro, muita parede, muita grade, né? E é muito isso, restrito. Não era pintando sala que ia resolver isso, né? Não é? É isso então, mesmo. A gente fez um rearranjo interno grande mesmo. Abriu bastante janela. Você visita, você percebe muito ampla. A quantidade de iluminação. Então, ela tinha essa contradição, porque eram espaços muito amplos, o pé direito amplo. As janelas a gente só refez, mas assim, ela tem exatamente o mesmo desenho, porque a minha ideia era não tirar também a linguagem do prédio, né? Então, a janela, ela tem a mesma divisão, exatamente a mesma divisão do que tinha antes, só que ela era uma janela de ferro, que estava já precisando ser trocada, e essa é uma janela de alumínio. Então, assim, ela tinha muita iluminação já, ela tinha um pé direito muito bom e os ambientes generosos, as salas já eram salas grandes. Né? Foram feitas para educação, né? Só que por exemplo, o térreo era todo fechado também, cheio de sala, o pátio era escuro, né? Então, a gente quis criar também uma permeabilidade visual entre os blocos, que também não tinha. Então, o térreo a gente quebrou bastante parede. Então, do bloco de trás, você vê... Primeiro dia que quebrou, tem até no meu Instagram lá, acho que tá salvo no Stories. Quando eles quebraram, deu pra ver o bairro todo do lado de lá de São Caetano. Assim, eu falei, nossa, gente. Isso é legal. Estamos vendo a cidade. Olha que maravilha, porque antes era um muro. E criança, como é que você vai criança crescer com muro? Com muro. Né? Então é isso. Dá uma emoção, assim, até lembrar desse dia aqui. Quando eu vi, cheguei lá e tava, o skyline, assim, porque sobe aqui, né? O bairro sobe. Declive. Aí você vê as casinhas todas ali.
Foi bem bacana. Bem legal, né? E a gente tem também... Esse aqui é a Escola Cambi, né, que é a Escola Caminho Aberto. Esse foi um projeto que eu fiz junto com a arquiteta Fernanda Dabur. Na verdade, ela começou esse projeto lá com o Cambi, aí depois eles me convidaram para fazer alguns setores aí da escola, e é um projeto muito desafiador também, porque a legislação desse bairro é ali na Chácara Clabim, em São Paulo. É uma área tombada, tem a casa modernista, né? Então, você tinha um limitador aqui de 4 metros só que você podia construir de altura. E como o terreno tem um declive muito grande, a FECO teve a ideia de fazer a escola indo para baixo. Porque a gente tinha essa limitação que não dava para subir. E aí, a grande questão é, e essa escola enterrada, como que vai ser? Né? Como que vai abrir isso? Como é que vai ser? Como que vai né? ventilar, vai ter Então, era um iluminação. lote um pouco estreito, e como é que vai ser essa escola enterrada? Então, essa grande abertura, né, que vocês estão vendo aí na foto, ela traz a luz para os pavimentos de baixo, tá vendo? E no final a escola tem uma ambiência super agradável, né? E mesmo ela indo do primeiro pavimento para baixo, né? Então, isso também foi um grande desafio. A materialidade é muito bacana também, né? Essa questão das texturas, o tijolo, o concreto, né? Então, tem toda uma questão de remeter à nossa tradição da arquitetura brasileira, do bairro ali também. Então, né? A ideia de estar perto... Embaixo também tem uma casa do Joaquim Guedes, na rua de baixo, que também é da escola hoje. Então... E duas casas para o lado são duas casas que é projeto do Warszawski, que também é da escola. Que elas são todas de tijolinho. Então, foi essa costura, assim, de várias referências ali do bairro de arquitetura para... Pensamento de manter também a linguagem, pensar no entorno, pensar na cultura do local, né? Eu gostei muito da forma que vocês conseguiram resolver a topografia nessa escola. Que foi essa escola que a gente pegou de exemplo para poder estudar quando a gente estava fazendo o projeto. E a gente se surpreendeu muito com essa escola. A gente adorou a forma como vocês disponibilizaram as salas, como vocês fizeram toda a setorização, a forma da iluminação, de ter um terraço, jardim, sabe? A gente encarou essa escola muito bem na época. A gente apresentou ela como estudo de caso, né, para a professora. Que a gente tinha que pegar exemplo tanto de escola contemporânea quanto escolas mais antigas. E aí, essa foi uma das escolas que, basicamente, a gente se inspirou muito para fazer o nosso projeto na época que a gente estava fazendo a escola. Que legal. Fico feliz, então, que contribui. É muito... Esse, por exemplo, é o andar de baixo, né? Sim. Então, aqui a ideia era... A gente entrou, inclusive, nesse projeto para desenvolver esse andar que não eram só salas... Eram as salas extras, vamos dizer assim, né? Não era sala de aula, né? Os laboratórios, né? Então a gente tem laboratórios, tem um maker aí também. E o meu xodó é essa biblioteca. A biblioteca é muito bonitinha. Porque hoje, assim, isso a gente vem desenvolvendo em vários projetos de escola. A leitura é um desafio, né? Então... Ainda mais hoje em dia, com o celular. Exato, porque a coisa de manusear os livros, na primeira infância ainda é muito lúdico, né? Então, as crianças pequenas... Elas têm muito esse prazer em manusear e virar a página, e a história vai se desenrolando. Aí a criança vai crescendo, vai chegando aí no fundamental, vai perdendo o interesse. Porque é isso, começa a ser tomado mais pela coisa visual, do audiovisual, né? E o livro vai ficando em segundo plano. Então, todas as escolas têm esse desafio, né? Do incentivo à leitura. E aí, essa escola trouxe essas questões, né? Da biblioteca. O espaço era reduzido também para fazer a biblioteca. Então, o que a gente propôs para eles? Primeiro, o livro, ele vai ser a parede da biblioteca. Ele não vai ser um monte de estantes, aquela coisa meio burocrática de biblioteca. A ideia era fazer um espaço bem vibrante, vivo. Não aquela ideia de que você... não fala nada na biblioteca.
Porque criança é difícil, você querer que fique num lugar quieto, no silêncio, né? É diferente de uma biblioteca de adulto, né? Que aí tem uma outra habilidade para ficar quieto. Né? Você já vai ter a preguiça de pegar o livro e ler, aí não dá, ainda né? se querem cessar elas, dificulta muito mais. Então, a ideia era que os livros ficassem visíveis de fora para dentro. Tem até uns nichos que são externos, que a ideia é colocar livros que você pode retirar sem ter que... Entrar. E sem ter que ter um cadastro, aquela coisa, quem pegou que livro, não sei o quê, sabe assim? Na época do Mackenzie tinha fichinha, né? Imagina. Que ia escrevendo o livro, porque tirou, né? Mas que ficasse uma coisa bem livre, assim, né? Para pegar, retirar, colocar. E dentro, ele é um espaço único, que é um espaço livre, na verdade, dentro da biblioteca. Porque como a parede é a estante, vamos dizer assim, né? A parede são os livros, o vazio dela dentro, ele é um vazio para desenvolver atividades, né? Então, eles fazem com os pequenos, eles fazem contação de história, faz roda, faz teatrinho. Os maiores fazem, eu sigo eles no Instagram e vou vendo, né? Porque é aquilo que a gente falou, a gente não consegue se desligar do projeto nunca, né? Então, hoje em dia você fica lá acompanhando. Dormir pensando no projeto e acordar. Aí eles fazem um monte de atividades, eu fico super feliz, porque era esse o intuito do espaço, né? Trazer as pessoas para ficar com os livros ao redor, né? Vamos dizer assim, uma coisa mesmo simbólica de você estar ali no meio dos livros, né? Então, é meu xodó essa biblioteca. E faz isso bem, né? A materialidade dessas estantes, as cores, destacam muito em relação ao entorno. Por mais que a escola em si também tenha bastante cor, chama muita atenção. Essas cores fazem parte, assim, da linguagem Chama da escola, atenção, mas a gente quis trazer. Tanto que uma coisa muito bacana que o diretor me falou, depois dela inaugurado esse prédio, tudo, eles fizeram uma votação com os alunos, quais os espaços que eles tinham mais gostado. E olha, tem quadra, tem terraço, tem tudo aqui, maker... Botaram na biblioteca. Eu falei, tá vendo? Aí você ficou feliz. Aí você falou, um bom trabalho. Tem um futuro aí. Tem um futuro. Muito legal, né? Esse é um dos meus queridos também, né? Por uma série de motivos, né? Um projeto fantástico também seu aí, que acompanhei um pouquinho a obra, a construção, né? Então, o CECAP, né? O Centro do Professorado, a espacialidade, os vazios... as sombras, fantástico, viu, esse projeto, assim, como que você, assim, se inspirou, o programa estava definido, que é um centro de professorado, né, quer dizer, talvez uma série de expectativas, né, de professor, do que vai ser, como que você se inspirou, como você se organizou para esse projeto também é muito querido também para mim. Acho que foi o primeiro projeto assim grande, né? São 5.000 metros, né? Que eu tive que encarar, vamos dizer assim, né? E tem esse tema da educação, mas não é exatamente, né, uma escola, né? Mas a ideia, você falou um pouco do programa, né? A ideia do programa era que ele fosse um centro para aperfeiçoamento, cursos e encontros, né? Então, a ideia era ter encontros dos professores, encontro de diretores, né? Então, era um lugar muito de convívio, né? A ideia que permeava esse projeto era o convívio. E tem também aí o auditório, que é o auditório grande, que hoje eu sei que eles fazem milhares de coisas, a cidade inteira usa o auditório aí do CECAP. As escolas usam, né? E outros órgãos também usam, né? E, voltando à questão do território, esse terreno era um terreno que ele tinha essa particularidade, que ele tinha essa linha de árvores, porque era um estacionamento aí. Então, você tinha as vagas e tinha essa... A época que eu comecei a fazer... Antes tinha sido um Detran, não sei como é que chama esse órgão de trânsito aqui de São Caetano. E aí era um estacionamento e tinha essas árvores. Então, essa linha de árvores, ela dividia o terreno, né? Em duas partes. Então, isso foi um dos pontos principais. Bom, vamos manter essa linha de árvores. Então, a gente dividiu um programa em 2 blocos, né? Então, um bloco ficou esse bloco mais social esse aqui, de baixo, do auditório, e tem um grande foyer para área de exposições, áreas também de encontros, eventos, né? E o de cima ficou esse bloco mais da parte das aulas, né? Então, tinha uma biblioteca grande, que eu não sei nunca nem se foi instalada, mas no terra era uma biblioteca grande, e outros eram grandes espaços de convívio. Então, ele tem muitos espaços vazios, né? Vamos dizer assim. Para ocupação.
que é justamente para criar esses espaços de convívios. E aí a gente tem uma série de salas mesmo, né? Que seriam onde teriam essas aulas. Então, e aí esse jardim, ele é que faz a ligação desses dois blocos, né? Então, sempre nos meus projetos você vai ver que tem uma relação muito grande com as áreas verdes, né? Então, esse jardim também seria... Eu sempre imaginava esse jardim como um espaço de escape, descompressão desses momentos, desses encontros, entendeu? Então, ele tem um deck grande lá no fundo e você tem essa rampa que desce, ou seja, essa transição suave, né? Do edifício aqui está mais alto, porque o terreno tem um declive, né? Então, você faz essa transição por rampa e chega aqui. E também esse jardim serve como espaço contínuo desse salão de exposições, desse saguão, né? Esse foyer grandão, né? Que aí também tem uma janela, assim, que você vê a Goiás lá, o trânsito passando, né? Então, você faz um link, assim, da rua que é mais calma em cima, né? E, curiosamente, também, quando a gente começou a esboçar essa implantação... Do lado tem um colégio, que eu esqueci o nome aqui, Idalina, é isso? Não sei. Idalina, isso. Idalina, né? Que o quarteirão basicamente é o SECAP, metade é o Idalina, né? E a implantação de Idalina é igual. Se você for ver, aqui a parte de cima é o conjunto da escola, e aí tem o vazio da quadra, e depois tem umas casas aqui embaixo, assim. Então, quando a gente colocou no levantamento topográfico, assim, eu falei, caramba, é isso, pronto. Resolveu. O quarteirão inteiro tá assim, ó. Então, as áreas abertas estão contíguas também. Eu falei, se um dia quiser derrubar o muro do Idalina e fazer uma coisa única, tá pronto. Tá pronto. Ou transformar tudo em escola também funciona. Muito legal, né? Muito legal. Olha, esse aqui é a rampa, né? Do terreno, nossa. E ele tem uma porosidade, assim, né? Que a gente chamou um pouco esse projeto. Como você pode ver, ele tem essa aqui é a face sul, né? Então, a gente usou... Na face sul, o vidraçado, né? Ele todo abre para ventilar bastante, né? Tem um pé direito duplo. E na face oeste, que tem aquelas pequenas janelinhas, né? Que você falou que dá aquela questão do luz e sombra. Então, a face oeste, que vamos dizer que é a que vai receber maior carga térmica, a gente diminuiu as aberturas e fez uma brincadeira, né? Então, isso cria realmente, ao longo do dia, a luz vai entrando e vai mudando, né? E aí, aquelas sombrinhas dos quadradinhos no chão vão se movendo, né? E aí, a gente tem, por exemplo, esse volume branco aqui, o volume da biblioteca. Em cima dele é uma área aberta também de estudo. Então, a gente criou alguns volumes soltos nesse grande espaço de convívio, né? Que determina algumas atividades. Em cima ali tem umas salas de reunião, que a ideia era conseguir reunir os 70 diretores que na época tinha das escolas, né? Numa única sala, né? Então, é uma salona grandona, né? Então, eu gosto muito desse projeto também. Muito legal. E esse é o aqui? super xodó. Esse é super xodó. Esse é muito bom. Muito bacana. Todas as suas decisões, né? O ambiente que foi criado, a questão da própria sustentabilidade, né? Que entra quase como uma protagonista, né? Verdade. Das decisões, né? Foi bem bacana, né? Nesse projeto, você conseguiu integrar muito bem a questão do território, a questão das pessoas, porque integra muito bem. E... Fala um pouquinho aí. Porque, nossa... Não, vocês foram lá também, vocês podem falar isso. Eu infelizmente não fui acredito. O que ele tá fazendo aqui? Não, mas tem que esse projeto é maravilhoso. Mas tanto a parte interna quanto externa. Na vez que a gente estava fazendo a escola, a gente estudou as plantas, entendeu um pouco de como funcionava a questão do entorno e da setorização, que inclusive é uma das melhores que eu já vi, a setorização... A circulação dessa escola é maravilhosa. E você tá realmente de parabéns. Isso tem o espaço central, né? Espaço central que organiza tudo. Nossa, esse espaço... Né? Isso é muito legal, viu? Aqui tem mais umas fotos. Esse projeto, eu acho que foi também um super desafio, porque... Quando a gente ganha essa licitação, aí quando você vai, né? Porque a licitação você vê mais ou menos o que vai ser. Você não vai a fundo, né? Um projeto, você não tem tanta informação, né? Aí quando você vai começar o projeto, fala, bom, agora vai começar, né? Então, vamos descobrir do que se trata mesmo, né?
Aí eu falei, caramba, tem uma praça e tem que colocar uma escola. Como é que eu vou fazer isso, né? Então, esse era o maior desafio, assim, né? Como você vai conciliar? Eu não queria que perdesse a praça, que é uma área verde muito bacana para a cidade, né? E, ao mesmo tempo, como é que a gente ia inserir esse equipamento que era necessário, que nesse bairro, que não tem nenhum outro terreno, né? Ou seja, já tinha tido essa decisão, né, anterior, que precisaria ter esse equipamento. Mas o bonito disso, eu acho que é porque, como são obras públicas, tanto a praça é pública como a escola é pública, a ideia é que eles se complementassem, né? Então, a proposta que eu fiz ainda não está em pleno funcionamento, mas eu creio que um dia vai acontecer, que é realmente que a escola seja um espaço aberto público, né? E que esses jardins possam se abrir, se fechar, ter uma agenda e a cidade usar. E a escola como um equipamento mesmo. Já tem estrutura, né? Não, e o trabalho que é feito pelo pessoal de educação nessa escola é assim, gente, é de tirar o chapéu, assim, realmente ganhar um prêmio da ONU de alimentação saudável, a horta que eles mantêm, é assim... É um trabalho maravilhoso. As duas diretoras que passaram por aí são absolutamente queridas, assim, porque não só entenderam a proposta do projeto, como amplificaram, né? Então, isso eu acho que é algo, assim, muito bacana. Realmente... Você sabe que, além, né, do seu contato, né, nas redes sociais que a gente tem, nas redes de comunicação, a gente tem da Aline também, né? Que é uma das diretoras. Não, ela é demais, a Aline. Demais, né? Ela mantém essa escola viva, assim, entendeu? Ela abraçou a ideia da escola de uma maneira que é muito lindo de ver. Esse é aquele projeto que você olha e fala, não, esse deu certo. Esse aqui eu não me arrependo de olhar para trás. Exatamente. E eu acho que ele tem uma potência, que nem você falou, né? Ele tem uma força muito grande, assim, que a gente ousou mesmo, né? E eu acho que uma parte do mérito disso estar construído foi que a administração topou. Né? Porque às vezes é claro, isso, né? Às vezes a gente faz uma proposta e que a pessoa se recua com medo. Será que vai valer a pena? E a administração concordou e falou, não, eu acho que esse projeto tem potencial. E aí a gente, graças a Deus, eu agradeço todos os dias que eles toparam a minha proposta. E que esse corpo de docentes mantém, né, essa escola com a essência que ela foi feita, né? Então, é muito bacana, assim. Muito bacana. Falando da experiência de ir lá, recomendo a todos que vão, Matheus, vá. Liga pra Aline, vai lá. Liga pra Aline, vai lá. Passar o contato dela. Exatamente. Se resolver o espaço, assim, a integração do espaço externo com o espaço interno da escola, essa parte do meio ambiente, do uso de árvores, que incentivam também os sentidos dos alunos, então fazendo com que o externo, essa parte da praça, fazer parte do aprendizado deles, tá de parabéns. Esse projeto, assim, uma questão da arquitetura que eu acredito muito, até já falei bastante sobre isso, a gente não faz nada sozinho, né? O arquiteto, primeiro que não trabalha só um arquiteto, é sempre uma equipe, a ideia não é só de uma... Você perguntou um pouco como é que é meu processo aqui no começo, né? Então é isso, eu acho que... Quando vem uma demanda de um projeto, não tem como parar de pensar nele, né? Então, assim... A gente trabalha em equipe, mas a partir do momento que surge uma demanda de projeto, já estou pensando, já começo a pensar. Porque tem isso, porque tem aquilo. Parece que a sua cabeça trabalha sem você, né? Sim, ela é meio autônoma, né? Mas, ao mesmo tempo... Ela não para também. Não para. Mas, ao mesmo tempo, essa questão desse trabalho em equipe não é só na arquitetura, porque você falou agora das áreas verdes... O projeto de paisagismo foi uma contribuição incrível para esse projeto. Lógico que a gente tinha já algumas diretrizes que a gente queria para esse projeto de paisagismo, mas as arquitetas paisagistas, que são duas maravilhosas, a Gabriela e a Bianca, que fizeram esse projeto, elas contribuíram imensamente com as ideias e com conceitos para esse espaço. Então, qual que era o nosso conceito? Eu quero que todos os espaços sejam pedagógicos, ou seja, tudo vai poder ser explorado pela escola, todo espaço é um espaço para ter aula, né? A aula não acontece só dentro da sala de aula. Então, é isso que eu passei para elas. Esse foi meu briefing para paisagista. Vamos criar espaços que todos esses sejam integrados com a natureza. Então, como a natureza pode contribuir
que a gente sabe da contribuição para crianças pequenas de diversas maneiras, mas como isso pode ir além. E eu acho que isso que agregou muito nesse projeto. Então, formar essas equipes, né? Então, facilmente, se você somar todos os escritórios, se somar o meu escritório, o escritório da paisagista, o escritório do calculista, o cara da elétrica e da hidráulica, né? Teve um escritório de design gráfico, que fez toda a comunicação visual. Que né? Também é muito bem feito. Então, assim, eu jamais ia pensar usar o Granilite na comunicação visual. O Granilite está usando no piso. E aí ele pirou no Granilite e falou assim, nós vamos usar o Granilite na comunicação visual. E eu assim... Oi? Aí ele me apresentou uma proposta, falei, não, tá maravilhoso isso, vamos usar. Então o Granilite subiu na parede e virou a comunicação visual das salas, né? Então, isso são propostas que vão se sobrepondo, né? Então essa equipe que você monta, né, acaba sendo muito importante para o sucesso final do projeto. Então, o projeto de arquitetura é um projeto coletivo, né? Ele não é um projeto individual, né? É uma coisa que vai se somando, né? Entendeu? É isso mesmo, né? Olha, a conversa tá maravilhosa, mas a gente está chegando no fim, né, dessa edição nossa inicial, né, da arquitetura. Feliz pelo convite. Nossa, muito bom. Eu que agradeço. Você ter vindo, dedicado o seu tempo para poder responder algumas perguntinhas e passar um tempo conversando. Falar um pouquinho, né, dos projetos, mas sempre maravilhoso. Sim. Muito legal. E também saber de você, se você gostou desse bate-papo. Se a gente Nossa, eu adorei. Chopp aqui. Não, eu amo. Opa. Com certeza. Quem já assistiu minha palestra lá na USC sabe que eu falo pra caramba, né? Eu não termino nunca. Se deixar, eu fico a noite inteira aqui. Mas eu adorei. Muito descontraído. Foi muito bacana esse formato. Parabéns pela ideia. Muito legal, né? Muito legal. Então a gente, né, vamos terminando então, né? E a gente queria, assim, dizer, a gente agradecer muito a você, né? Esse nosso videocast, né? Estúdio Unis foi maravilhoso. Vamos pedir para todos se inscreverem no YouTube da USC, tá? Para ficarem todo mundo ligado. Todo mundo ligado. As edições que tem. Se inscrevam. Vamos divulgar. Deem like. Like, isso mesmo. Foi, assim, maravilhoso. Então, a gente agradece a todos também que assistiram e tenho certeza que esse será o primeiro de muitos, tá bom? Opa, ainda bem. Muito obrigado. Obrigado. Legal.